isso em nome de Jesus. O pior disso tudo é que eles vão fazer essas coisas utilizando o nome de Jesus, utilizando a palavra de Deus como se fosse Deus falando. Segundo ele, os falsos profetas profetizarão, já falei. É interessante notar que as procissões evangélicas dos dias atuais se movem exatamente em busca desses 3 sinais: profecias, libertação espiritual e milagres. Milhares de pessoas cruzam as nações de ponta a ponta em busca de grande preletor ou conferencista, como se estivesse mais direito ao santo dos santos do que qualquer um dos eleitos. Desconhecem, portanto. Se entrar no mérito das manifestações do poder de Deus, por entender que estas pertencem somente a Ele, Jesus Cristo, a Deus, vamos observar as palavras do Salvador que, por outro lado, como saber em meio às profecias? Curas e milagres, aquele homem ou mulher lá em cima do púlpito, centralizando todas as atenções, é realmente um enviado do Senhor dos Exércitos? Primeiro, como conhecerei a árvore? Como você vai conhecer a árvore? Pelos seus frutos. Você não vai colher figos de uma macieira, você não vai colher laranja de um pé de limão, você não vai colher manga de um pé de jaca. Quem conhece essas frutas? Você não vai colher. Se o pé é de laranja, ele só vai produzir laranja, a não ser que for enxertado, ele vai dar um outro tipo de laranja, mas não tem como ele produzir outro tipo de fruta. Um pé de laranja, nós temos o caso falando aí um pouco disso, temos os casos de laranja com outro tipo tem um enxerto que sai a lima. Eu não sei como é que é o enxerto, eu não sei direito, mas a lima é uma fruta cítrica. Se a laranja é uma fruta cítrica, ele só vai poder produzir uma outra fruta cítrica, que é da sua própria natureza. Ela não vai poder. Você nunca se viu falar que enxertaram uma maçã num pé de laranja. Não tem como. Não existe isso. Então, como você vai conhecer a árvore? Pelos seus frutos. Veja a vida dessa pessoa, analise a vida. Você não precisa expor para todo mundo. Você analisa, se você conhece a pessoa. Comece a buscar essa pessoa há tempos antes. Como que é a vida dessa pessoa? Então, pelos seus frutos, você vai conhecer a árvore. Não tem como outra maneira de se reconhecer, se não for pelos seus frutos. Se aquela árvore dá frutos bons, então aí sim, se aquela árvore é boa, ela vai produzir frutos bons. Você sabe que aquela árvore é uma boa árvore para nós obtermos algum benefício daquela árvore. Por exemplo, se alimentar dos seus frutos. Mas se aquela árvore é ruim, o que ela vai produzir? Ela não vai produzir frutos bons. Se a árvore é ruim, ela vai produzir frutos ruins. Como que nós vamos identificar isso? Como que nós identificamos um falso profeta? Como que nós identificamos uma pessoa que está na presença de Deus, uma pessoa que está trazendo a palavra de Deus? Somente pelos seus frutos, por aquilo que ele, pela vida dele, pelo processo de andamento dele. Se hoje aquela pessoa prega, é um grande pregador, amém. Se Deus quis levantar ele, amém. Mas se aquela árvore está produzindo maus frutos, Deus vai tratar com espada. Deus vai trazer a espada para tratar com aquelas pessoas. Não cabe a nós julgarmos, não cabe a nós ficarmos julgando, mas cabe a nós sim analisarmos e prestar atenção para que essas coisas não entrem no meio da igreja. Amém? Deus faz o que quer, quando quer, a quem quer, no lugar que escolhe. Por isso que Ele é Deus. Ele faz o que quer, a quem quer, quando quer, no lugar que quiser. Por isso que Ele é chamado de Deus. Por isso que Ele tem toda a soberania, tem todo o poder, tem toda a honra e tem toda a glória. Muitas vezes temos dificuldades em observar os frutos citados por Jesus, porque os grandes conferencistas modernos trocam o convívio fraternal da igreja por estudos
midiáticos. Estão sempre engomadinhos, impecáveis, dizendo: receba a bênção, ou tome a posse da vitória, que são coisas que a gente deve analisar. Como se cristianismo fosse uma grande festa aos sentidos materiais e concretos. Só conhecemos suas personalidades, o que permite que seja divulgado por suas assessorias de imprensa. Mas há outras formas de saber quem é quem. Como reconhecer pela palavra de Deus um falso profeta? Em 1 Deuteronômio 13, 1 e 5. Essa passagem nos mostra por que não devemos nos deixar seduzir por sinais. Mas nunca é demais lembrar que Satanás tem autorização para operar feitos sobrenaturais. Está lá em Tessalonicenses. E afinal de contas, quem são os seus principais instrumentos? Isso mesmo, os falsos profetas. Os falsos profetas são seus principais instrumentos para atrapalhar, para barrar a obra de Deus. Vamos ter cuidado nisso. Só se conhece a fruta ou a árvore pelo fruto. Não queira comer maçã de um pé de laranja. Não queira, não corra atrás. Tudo que lhe oferecerem, faço. O pastor disse para mim que se eu der $1.000 para a igreja dele, ou aquele irmão me falou assim, que se eu der $1.000 para a igreja dele, Deus vai me dar $1 milhão. Eu quero. Cuidado, porque Deus não se agrada dessas coisas. Busque a palavra de Deus, busque se aprofundar na palavra de Deus, como nós já vimos em lições anteriores. Só vamos saber se Deus está falando conosco se colocarmos as profecias à luz da Bíblia. Eu tinha mais coisas para falar, mas o nosso tempo é rápido, ele anda muito rápido e não dá para falar tudo. Mas se os irmãos quiserem, alguém quiser, eu tenho essa pesquisa que eu fiz, esses exemplos na Bíblia, porque eu busquei exemplos na Bíblia para saber exatamente do que nós estamos falando. Se os irmãos quiserem, eu tenho a cópia disso, eu posso passar para os irmãos. Se os irmãos não tiverem revista da Escola Dominical, tem revista da Escola Dominical, fala sobre isso. Essa revista está excelente, falando sobre todo esse tipo de coisa, profecia, falsos profetas, misticismo, tudo que envolve essa área, porque hoje, infelizmente, se nós não tomarmos cuidado, o diabo vai nos iludir e vai acabar nos tirando dos caminhos do Senhor. Que Deus possa derramar o seu Espírito na sua igreja. Amém. Que Deus possa entrar com providência e tratar com espada, mas isso não convém a nós. Deixe Deus agir. Simplesmente leia a Bíblia. Simplesmente Amém. Se aprofunde. A única maneira de sabermos se o falso profeta, se o profeta é de Deus ou é falso, é se nós estivermos com a palavra do Senhor no coração. Amém. Em nome de Jesus, não deixe esse tipo de coisa. Não se iluda com coisas que te ofereçam fácil. Não se iluda com coisas que é bom para nosso ego. Não se iluda. Analise e veja se está dentro da palavra, se tem base bíblica. Em nome de Jesus, eu entrego essa palavra. Amém. 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 Graças a Deus.